Olá, pessoal. Bem-vindo a mais uma aula de banco de dados. O que nós vamos fazer hoje? Hoje é a nossa revisão para a nossa recuperação do segundo trimestre, certo? Muito bem. A nossa revisão vai ser como nós fizemos as outras revisões. Kahoot, certo? As dúvidas que surgirem durante o Kahoot, nós vamos destrinchar elas, tá? Consegue ver os alunos que estão com vermelho na sua nota? Você se preocupa, Luiz? Vamos dar uma olhada. Eu não lancei as notas ainda de propósito, tá, pessoal? Para forçar vocês a fazerem a recuperação. Deixa eu dar uma olhada. Não se preocupe, Luiz, você está tranquilo. Muito bem. Vamos para o Kahoot, então. Pam, 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 pam. Cadê? Aqui. Entrem nesse cara. Cadê? A sua internet tá ruimzona, hein? Você vai demorar um pouquinho. Tranquilo, eu sei que a internet tá o bicho ainda. Sem problema, senhora Letícia. Valeu, Vinícius. Eu tive outra aula com o pessoal também aí no laboratório e o pessoal também toda hora entrava e caía, né? Complicado. E pior que o técnico da sede foi aí semana passada, certo? Talvez seja o caso de abrir um outro chamado para que ele veja novamente alguma configuração, que entre em contato com o provedor, né, que é o próprio estado. É difícil a história de internet. Teve escolas aí do interior do Paraná que o professor nem conseguiu dar aula 2 dias seguidos porque não tinha internet, né? O técnico núcleo foi aí, foi bem na aula, na nossa aula, né, professora Letícia? Foi na aula de quarta passada. Ele até reclamou, né, que olha, tá mal feito aqui o cabeamento da internet, vai dar problema, né? Mas eu não sei se tem relação ou não. Talvez tenha. Pois é. Mas a gente tenta tocar o nosso, seguir o nosso barco aí. A gente faz o nosso da melhor forma que der. Muito bem. Professora, bem, até agora ninguém conseguiu entrar. Opa, uma pessoa entrou. Quando você vê que todo mundo entrou, por favor, me avise, que daí a gente consegue prosseguir. Obrigado. Shockwave Next até de momento. Vamos aguardar, galerinha. Pessoal, eu já falei para vocês, e eu vou até fixar no mural, né? A forma como você entra nas máquinas do laboratório de forma que os vossos arquivos fiquem salvos de forma permanente. Porque, por padrão, você entra, num dia cria o arquivo, no outro dia você entra, opa, está tudo apagado, não tem nada. Tá? Tem um login e senha específico para salvar. Né? Quando você liga teu PC, liga o Linux, ele tem lá uma parte de login e senha. Login é escola, a senha escola, certo? Entrando com esse login e senha, o conteúdo da vossa máquina vai ficar salvo. Shockwave, Next, Babo voltando e Baboino até agora. Ilorize Tufos. Muito bem.
Concordo, João. Vamos pegar um nome melhor aí. Babo no meio também é um nome feio, né? Eu podia, né, tirar esse também, né? Vamos achar um nome melhor aí. GT... José ou José, não sei a pronúncia, perdão. Ou Josi. Ghost e a Vitória Murbeck. Murbeck é um sobrenome massa, tipo, badass, né? Porra. Um sobrenome legal. Chopin. Esse aqui é Chopin. Babei. Babei eu permito. Tá melhor. Lopes Skibob. Não vamos sacanear os coleguinhas, pessoal. Nada contra, mas não acho que seja a favor também aqui. Mozart, Abacatão. Abacatão tá indo bem nos últimos carros aí. Tirou primeiro em um, acho que no outro ele também ficou no top, né? Não lembro mais. Tranquilo, pessoal. Eu vou aguardar vocês, que eu sei que hoje tá terrível a internet. Quando todo mundo tiver entrado, por favor, me avise que daí a gente começa. Backstage. Tranquilo, João. Os caras são fogo, viu? Podemos começar, então? Boca 19 é o último? Temos 15. Muito bem. Sim, bora lá, então. Primeira pergunta. O que melhor descreve uma entidade em um modelo de banco de dados? Uma entidade é uma conexão entre tabelas. Uma entidade é uma ação como comprar. Uma entidade é um objeto sobre a qual guardamos informação. Ou uma entidade é uma característica de um objeto. A entidade, ele é um objeto. E este objeto tem características. Certo? Abacatão caiu. Puta la vida, já começamos bem. Né? Uma característica é um atributo, certo? A conexão, certo? Você vai ter lá uma cardinalidade, você vai fazer a conexão usando uma chave primária com uma chave estrangeira, certo? Talvez com uma tabela de ligação, se for uma relação muitos para muitos. E a ação aqui não tem relação. Vamos para o próximo. Boa sorte para o Bacatão. De começo, Boca 19, Backstage, Shockwave, Skibob, Mozart.
Boa, boa, boa. Vamos dar uns segundinhos pro pessoal que tá voltando aí. Até mandar o link de volta. E bora lá. Qual o principal objetivo de uma chave estrangeira, uma FK, uma Foreign Key? Acelerar a busca de dados, criar um link e manter a consistência entre tabelas, ser identificador único da tabela, armazenar dados de textos longos. E, meus caros, terminando essa recuperação, o próximo assunto que nós vamos ver é, de fato, trabalhar com tabelas. Nós vamos instalar os programas, você já tem instalado, mas eu vou mostrar como é que se instala, porque não é tão simples de fazer. E a gente vai começar a escrever código SQL para fazer isso. A resposta correta era criar um link e manter a consistência entre tabelas, certo? Ele vai garantir para nós a chamada integridade referencial, certo? Isso nós fazemos com a chave estrangeira. Acelerar a busca de dados nós fazemos com o int, um assunto que, sobrando tempo no curso, nós vamos ver, certo? Um assunto um pouco mais avançado. Ser o identificador único da tabela em função da chave primária, não da chave estrangeira. Armazenar dados de textos longos seria um tipo de dado text em SQL. Nós vamos ver isso mais para frente também. Muito bem. Shockwave para primeiro. Internet está te nerfando. Pô, é um desafio a mais, hein, né? Skibob em segundo, Lopes em terceiro, Babo voltando em quarto, Boca 19 em quinto. Internet está nerfando. Complicado. Um jogador tem muitas skins e uma skin pode ser usada por muitos jogadores. Qual é a cardinalidade? É 0 para 1, é 1 para 1, é muito para muitos ou é 1 para muitos? A cardinalidade aqui, pessoal, é muitos para muitos. Um jogador tem muitas skins, uma skin pode ser usada por muitos jogadores, certo? Eu não jogo nenhum jogo que tenha skin, certo? Mas, sei lá, um Fortnite da vida, ele tem a skin do Drake, tem a skin do Homem-Aranha, tem a skin do Batman, certo? Isso uma pessoa tem. Outras pessoas podem também ter a skin do Batman, a skin do Homem-Aranha, a skin de quem for. Certo? É uma relação muitos para muitos aqui. Para representar isso num banco de dados, nós teremos que ter uma terceira tabela, uma tabela de junção, de ligação. Certo? Guardem as vossas dúvidas para o final, certo? Terminando o Kahoot, a gente vai sanar essas dúvidas. No mais tardar, a gente sana amanhã, antes da prova de fato. Boca 19 para segundos. Voltando, vai para terceiro. Shockwave continua em primeiro. Próxima. O valor numérico, 50. Armazenado no banco de dados é um exemplo de informação, de entidade, de dado ou de relacionamento. Qual delas? De dado, perfeito. Por que é um dado e não é uma informação? Porque o dado ele é bruto. Tá, 50 é o quê? 50 é o ID do jogador, 50 é a quantidade de dinheiro que ele tem, é a vida, é a quantidade de um item, é a posição Y dele no mapa. 50 é o quê? Não sei. É só um 50, só um dado. Se ele for analisado, se ele for interpretado, certo? Se ele tiver um contexto, aí ele vira uma informação. Vamos ver o top 5.
Bastante mudanças. Boca 19 para primeiro, Shockwave em segundo, Skibob em terceiro, Bob voltando em quarto, Backstage aparece em quinto. Boa, tá todo mundo colado ainda. Tem muita coisa pela frente. Cadê o Abacatão que não apareceu ainda? Próxima. As duas regras de ouro de uma chave primária são: única e não pode ser nula. Pode repetir e pode ser nula. Pode repetir e não pode ser nula. Única e pode ser nula. Qual delas? Ela tem que ser única e ela não pode ser nula, certo? Chave primária, a função dela é o quê? Identificar de forma única um registro na nossa tabela, certo? Um valor na nossa entidade, uma linha na nossa tabela, tá? Ora, se eu vou identificar de forma única, o valor tem que ser único, certo? E mais, ela não pode ser nula, ela não pode ser vazia, ela tem que ter um valor, certo? Por que ela tem que ter um valor? Eu quero identificar de forma única. Se dois registros, duas linhas, dois jogadores, por exemplo, não tiverem a chave primária, como é que eu vou identificar de forma única? Se fosse um só, tudo bem. Ah, ele é aquele único que não tem uma chave primária. Só que se eu tiver dois, aí já não dá, certo? Então, ela tem que ser única e ela não pode ser nula. Mudanças grandes. Boca 19 ainda em primeiro, Mozart em segundo, Vitória Murbeck em terceiro, Lopes em quarto, Shockwave em quinto. Adoro esse sobrenome falar, Murbeck. Muito badass. Próxima. Na relação um para muitos entre classe, por exemplo, mago e personagem, onde a chave estrangeira ID classe deve ficar? Em ambas as tabelas, na tabela classe, em uma nova tabela de junção, na tabela personagem. Eu tenho a classe mago e eu tenho personagem. Um personagem pode ter somente uma classe, ou ele é mago, ele é guerreiro, ou ele é arqueiro, ou o que for. Mas uma classe tem vários jogadores. Ora, tem muitos jogadores que são magos, tem muitos jogadores que são arqueiros e por aí vai. Eu vou ter que ter uma chave estrangeira para dizer, olha, né? Esse personagem é dessa classe. Aonde que vai ficar a chave estrangeira? A chave estrangeira vai ficar na tabela personagem. Por que que vai ficar na tabela personagem? Ele vai ficar no lado 1, certo? É mais fácil de entender por que que não vai ficar em classe. Eu tenho a nossa entidade classe, certo? O que que nós temos de classe? Guerreiro, mago, arqueiro, certo? E é um jogo que tem inúmeros jogadores. Como é que eu vou representar, certo, em classe, os jogadores, os personagens que são, por exemplo, mago? Não tem, né? Ah, o jogador 15, 20, 32, 34, 72 são magos. Eu não posso ter um campo que tem múltiplos valores, que é, por exemplo, uma lista de valores. Eu vou ter que colocar isto, essa chave estrangeira, na tabela personagem. Ah, o personagem 4, ele é mago, o personagem 5, ele é arqueiro, o personagem 7, ele é mago também, e o personagem 9, ele é arqueiro, certo? E vai ser um valor só para aquele registro, para aquela linha na tabela personagem. Vamos ver o ranking. Se não ficou claro, se ficou dúvidas, pessoal, me falem depois do carro. Anotem aí, tá? Lembrem. Depois do carro a gente se aprofunda. Lopes para terceiro, Ghost para quarto, Babê em quinto. Muito bem. Uma chave primária formada pela combinação de duas ou mais colunas é chamada de
Uma chave relacional, uma chave composta, uma chave estrangeira ou uma chave múltipla. Ela tem um nome. Qual que é o nome? Ela é uma chave composta. Perfeito. Certo? Chave estrangeira não é composta por duas ou mais chaves primárias. Chave estrangeira, ela é uma própria, certo? Que vai apontar para uma chave primária de outra tabela. Nenhuma alteração no top 5. 8. Nível de jogador, pontos de vida e quantidade de ouro são exemplos de relacionamentos, são exemplos de atributos, são exemplos de chaves estrangeiras ou são exemplos de entidades. Qual delas? São exemplos de atributos, pessoal. Um relacionamento tem relação com a cardinalidade, certo? É um relacionamento 1 para 1, um relacionamento 1 para muitos, um relacionamento muitos para muitos, certo? Por que que eles são atributos? Eles são características de um objeto jogador, nesse caso, certo? De uma entidade jogador. O jogador que tem um nível, o jogador que tem uma quantidade de pontos de vida, o jogador que tem uma quantidade de dinheiro, certo? Eu sei, Maria, eu sei que a internet está horrível hoje. Infelizmente não tem o que nós possamos fazer, certo? Novamente, não se estresse com esse Kahoot, pessoal. Não é porque você não ficou no top 5, você não ganhou, que você não... Porque você não vai ganhar nota, nada disso. O Kahoot não vale nota, certo? O Kahoot aqui para levantar dúvidas e para a gente poder resolver essas dúvidas, tá? Eu sei que tem ali um negócio de um lance de ego e tudo mais, pô, eu fiquei primeiro, tudo bem, mas você tem desculpa, pô, a internet tava ruim, né? Se tivesse boa, eu tinha ganhado. Vamos em frente. Lopes e Ghost para segundo e terceiro. Agora já foi. Quando o jogador usa uma poção de cura, em qual fase de ciclo da vida o dado da poção está? Destruição, criação, uso ou armazenamento. Tivesse falado antes, João, agora já foi. Eu espero sim, Carlos, não tem problema. Essa internet. Eu vou ver se eu consigo abrir um chamado na sede, alguma coisa assim, para o pessoal dar de volta uma olhada ali. Mas é complicado. Quando vai lançar? Nós vamos fazer a recuperação amanhã, certo? E amanhã eu lanço as notas. Você não precisa se preocupar, tá, Maria? Eu já falei semana passada para você, você tá de boas, certo? Mas eu vou lançar elas amanhã. Não vai ser a nota final, certo? Porque vocês têm até a quinta para me entregar aquela atividade, certo? Mas até quinta vai estar tudo. Por que quinta? Por que não antes? Eu tinha combinado, a gente mandou um cronograma, certo? Porque a gente entrou na metade final desse trimestre, certo? O correto seria a gente ter 2 provas, 2 recuperações, né? A questão é que nós não tivemos tempo, né? A gente mal tem conteúdo para uma prova, imagine para 2. Né? 2 provas e 2 recuperações. É demais. Babei troca de lugar com Mozart apenas. Vamos em frente.
Uma tabela de junção é usada para resolver qual tipo de cardinalidade? Todas as anteriores, é porque ele está... ele está embaralhado. Isso aqui seria 1 para 1, mas ele se perdeu aqui na hora de passar para o carro. 1 para muitos ou muitos para muitos? Obviamente é muitos para muitos, certo? Somente quando eu tenho uma relação muitos para muitos que eu preciso de uma terceira tabela. Porque eu não consigo colocar a chave primária, a chave estrangeira, perdão, nem em uma tabela nem em outra. Eu tenho que ter uma terceira tabela para isso. Ghost para segundo, Mozart para terceiro. Em frente. Eu imagino, Nathalie. Por que, em geral, é uma má prática usar por exemplo, o nome do jogador como chave primária? A chave primária deve ser sempre o primeiro atributo. Nomes podem se repetir e mudar. O tipo de dado texto não pode ser chave primária. Nomes de jogadores são muito longos. Essa história de internet é o bicho. Eu vou conversar com o pessoal aqui, ver se a gente consegue abrir um chamado, alguma coisa, porque tá ruim faz muito tempo. Aliás, é sempre que tá ruim, pessoal, ou é só às vezes? Ou é tipo todo dia? Abacatão desistiu até. Pô, às vezes. Mas às vezes, tipo, 3 vezes por semana, tipo, metade do tempo, ou só tipo, é uma vez por semana só. Uma vez por mês. Ou é tipo, todo dia, em algum momento do dia vai estar ruim. O quão ruim nós estamos falando aqui? Só para eu ter uma noção. Para eu poder explicar lá no chamado. Três vezes por dia. Beleza. A maior parte foi a chave primária deve ser sempre o primeiro atributo. De uma semana para outra. Tá. A chave primária não necessariamente precisa ser a primeira coluna, certo? Ser o primeiro atributo. E geralmente ela é, tá? Mas ela não precisa ser. A questão é que nome, certo? Pode se repetir e pode mudar. E a chave primária, ela não pode se repetir, certo? E ela também não vai mudar. A chave primária ela é fixa e ela é única. Coisa que no nome de jogador não é. A melhor prática, certo? Todas as vezes que vocês vão no laboratório, tá? A chave primária, pessoal, certo? A melhor prática é sempre que ela seja uma coluna numérica própria para isso. Mas o meu nome de jogador jamais vai se repetir, certo? É uma regra do nosso jogo, isso jamais vai mudar. Ainda assim, a melhor prática é ter uma coluna própria para isso, tá? Muito bem. Babei para a segunda. Vamos em frente. A garantia de que uma chave estrangeira sempre aponte para uma chave primária que existe é chamada de cardinalidade 1 para muitos, integridade referencial, abstração ou chave composta. E essa é uma afirmação que é verdadeira, tá, pessoal? A chave estrangeira, ela sempre vai apontar para uma chave primária que existe, certo? Eu estou colocando aqui a minha chave estrangeira, valor 5. Não existe um 5 na outra tabela, mas vai existir. Não, você não pode fazer isso. Tem que existir para você poder referenciar, para você poder apontar, certo? E o nome disso se chama integridade referencial. Ghost e Mozart para segundo e terceiro. O pessoal está se debatendo legal aí.
Antepenúltima. Na tabela de junção amizades, a chave primária composta por ID jogador 1 e ID jogador 2 serve para o quê? Limitar o número total de amigos no jogo, garantir que a mesma amizade não seja registrada duas vezes, garantir que um jogador só possa ter um amigo, ordenar a lista de amigos por data. Vamos deixar o tempo correr um pouco mais, porque né, o pessoal entra e cai, aí já viu. Para garantir que a mesma amizade não seja registrada duas vezes, certo? A chave primária composta, ela não pode se repetir, ou seja, a combinação das colunas não pode se repetir. Se ela não pode se repetir, a mesma amizade não vai ser registrada duas vezes, tá? Eu vou pedir para o pessoal aqui tentar abrir um chamado na sede lá para ver esse negócio da internet. Não garanto que vão achar uma solução, pessoal, porque outras escolas também estão com dificuldade. Tem escolas do interior aí, que os professores me relataram, que ficaram 2 dias inteiros sem dar aula porque não tinha internet, certo? Mas a gente vai tentar ajudar vocês. Babei Lopes e Backstage agora, aparecendo aí no ranking. Boa. Penúltima. A transformação do dado 1250 no texto, pontuação 250 na tela, é um exemplo de dado virando informação, entidade virando atributo, atributo virando entidade ou informação virando dado. Professora Letícia, que horas que você quer que eu libere essa galera aí? Dado virando informação, pessoal. Exatamente. Eu tenho um dado que é bruto e ele com um contexto vira uma informação. E qual que é o contexto aqui nesse caso? É dizer que esse 1250 é uma pontuação do jogador, certo? Esse é o contexto desse número, desse dado. Temos uma informação. Backstage pula para quarto, não estava nem aparecendo e já foi para quinto para quarto. Vai acabar em segundos, se duvidar. Última. Qual das seguintes opções seria a melhor chave primária para uma tabela itens em um jogo? Tipo item, ID item, preço item, nome item. Dá para ver que a internet está ruim porque só uma pessoa me respondeu, né? A internet está um lixo. Que pena. Que pena mesmo. Em terceiro lugar, Babei. Em segundo lugar, Ghost. E em primeiro lugar, Boca de 09. Boca 09. Quarto lugar era Beck. Me foge o nome. Eu não vi o quinto. Vamos dar uma olhada. Uma pena, pessoal. Uma pena mesmo que a internet esteja tão horrível que vocês não consigam sequer fazer um carro, tá? Vamos tentar ver isso. Por você, abacatão. Ai, 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 ai. Muito bem, meu bom pessoal. Vocês têm quais dúvidas depois deste carro? A minha única dúvida é porque a internet é tão ruim aqui, professor, sinceramente. Boa pergunta. Essa é uma pergunta que eu não posso responder, infelizmente. Certo? Tenho suspeitas, certo? Mas não vou levantar elas agora. Ah, professor, começou, termina, né? Vamos, agora peraí, vamos ver se eu consigo achar aqui.
o técnico da sede que foi aí semana passada falou mal de um terceirizado que foi fazer a instalação aí, que os cabos não ficaram bem ligados e não sei o que, né? Que a gente chama de crimpar o cabo, né? De colocar o conector na ponta do cabo da internet, certo? Aquele RJ45. O cara até mandou uma foto dizendo, pô, esse negócio aí, não sei o que, não sei as quantas. O problema é que eu já perdi aqui o zap do cara. Ah, aqui. Essa aqui é a internet de vocês. Um pouquinho zenhada, né? Pouquinho bagunçada só. Pouquinho bagunçada só. Pode estar afetando a internet de vocês? Pode. Pode ter algum cabo ali que tá... que uma fibra dentro dele tá mal, não foi colocada direito, que não tá dando contato? Pode. Certo? Provável? Já é outra história. Tá? Então é boa. Eu vou mandar essa foto junto com o chamado, ver se é possível fazer isso. Tá? Pedir lá para minha coordenadora fazer isso, para tentar ajudar vocês. No mais, meu bom pessoal, seria basicamente isso, a aula de hoje, certo? Preciso trocar. Tranquilo, João. Eu tô ligado que um monte de gente aí não... Errado porque não sabiam. Opa! Muito bem. No mais, pessoal, a gente vai tirar qualquer dúvida que vocês tenham amanhã no começo da aula. Em seguida, recuperação. Depois disso, a gente vai entrar com conteúdo já. A gente vai começar, de fato, a programar código SQL. A gente fica por aqui, então, meus caros. Até amanhã.